A pergunta aí fala do fato de que você tem uma determinada doença física, já foi no médico, procurou todos os diagnósticos e não encontrou ainda a resposta para isso. Se isso, então, significa que é uma doença espiritual. Não necessariamente. Por quê? Porque a nossa ciência terrestre não sabe todos os segredos do corpo humano. De repente, existe uma coisa no corpo humano que a ciência ainda não chegou a descobrir, mas ela é física. Ela está no corpo físico. Veja que nós estamos o tempo todo descobrindo novas verdades do nosso corpo material. O tempo todo a gente está descobrindo, olha, essa doença que tem, que não tinha. Quantas doenças novas a gente tem descoberto que antes não se sabia? Era muito comum, há 50, 60 anos atrás, diagnósticos vagos com relação a doenças que as pessoas tinham. Ah, fulano teve o quê? Aí teve um passamento e morreu. Mas o que foi que houve? Deu um treco nele e morreu. Qual era a nitidez que a ciência tinha naquela época? Muito pouca. Mas isso não quer dizer que hoje nós já tenhamos todas as respostas. Ainda tem muita coisa que a gente não sabe. Então, como a gente não tem uma percepção efetiva sobre todas as coisas, não dá para a gente dizer assim, olha, se nesse momento da tecnologia nós ainda não temos resposta, então não é físico. Não, pode ser físico. Existem muitas doenças que a gente não consegue descobrir ainda a causa, só olha, elas acontecem, mas a gente não sabe o que é que deflagra. Nós temos muitas dúvidas sobre doenças autoimunes, tem muitas questões, por que acontece, o que provoca o aparecimento dessa doença, o que acontece para que as pessoas tenham doenças até bem conhecidas como labirintite. Por que as pessoas têm labirintite? Nós ainda não temos um diagnóstico fechado, a gente só sabe que algumas circunstâncias favorecem que ela aconteça, mas não há um diagnóstico fechado. Lúpus, fibromialgia, são doenças que são muito relacionadas com o aspecto da forma de como o sistema imunológico reage muito agressivamente àquilo que ele entende que seja uma ameaça, e ele reage contra o próprio corpo, e a gente não tem ainda a resposta. Daqui a 50 anos, a gente vai olhar para trás e dizer, mas aquele pessoal lá atrás não entendia de nada. Então, não ter um diagnóstico físico não é garantia de que a doença não está no corpo, não é garantia. Mas existe uma questão que precisa ser colocada. Há uma tendência muito grande dentro do meio espírita de separar a pessoa como se ela fosse um biscoitinho recheado. Então, você tem o físico e tem o espiritual. Então, ou a doença é física e não tem nada de espiritual, ou a doença é espiritual e não tem nada de físico. Não é assim que funciona. Nós somos um ser integral, então o corpo reage no espírito, o espírito reage no corpo. Quando o corpo adoece, a gente fica tão tristinho, fica mole. Quando uma pessoa pega uma doença, fica assim, tão fraquinho, acho que eu nunca mais vou conseguir me levantar daqui, nunca mais vou conseguir caminhar, correr, rir. Então, o psicológico fica afetado pelo aquilo que acontece no físico. A gente fica mais triste e, consequentemente, mais fácil de ser influenciado espiritualmente. E do lado de lá para cá, a mesma coisa. Quando eu me permito uma tristeza que faz com que ocorra um acoplamento mediúnico através da obsessão, a gente fica sofrendo a pressão espiritual que mexe com o nosso psiquismo, nós alteramos de humor e, consequentemente, o corpo adoece. Então, tanto daqui para lá como de lá para cá, não existe essa coisa apartada de físico ou espiritual. É tudo junto e misturado. É físico e espiritual. O fato de uma pessoa ter tido uma série de diagnósticos que não deu nada de físico, significa o quê? Para continuar pesquisando no físico para ver se encontra alguma coisa. Ah, então não procura espiritual? Não, podia ter procurado desde o princípio. Porque mesmo quando eu encontro a causa, que ela é física, um passe ajuda. Uma oração dá uma contribuição maravilhosa. Um evangelho no lar pode fazer milagres numa pessoa que está doente de uma questão física. Uma dor de cabeça, uma inflamação, um problema qualquer que eu tenha,
orações podem fazer transformações muito grandes. Então, a gente não precisa caminhar dentro desse mundo tão apartado de doença física, só o médico. Doença espiritual, nada de médico. Não, trabalha tudo junto, sem fanatismo. Mas se você está doente, ora pelo doente, toma o remédio, faz tudo o que o médico fala, mas procura manter uma coerência de vida para que, independente de ter diagnóstico físico ou não, a alma precisa de socorro, precisa de amparo e, portanto, todos nós devemos estar antenados para cuidar do corpo e do espírito.